E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Abram os seus livros no módulo 64, que nós vamos falar de divisores. Apertem os seus cintos para embarcarmos nessa linda e maravilhosa jornada pelo conhecimento. O assunto de hoje é divisores, tá? Na aula anterior, nós vimos sobre os múltiplos. Assim como os múltiplos, que estão diretamente ligados com a ideia de multiplicação, os divisores estão diretamente ligados à ideia de divisão. Então, o divisor está diretamente ligado com a ideia de divisão. Então, vamos ver aqui, ó, do que uma divisão é composta. Uma divisão é composta por dividendo, divisor, quociente e resto, tá? Vamos lembrar o que é cada coisa. Aqui nós temos a nossa divisão, por exemplo, 10 dividido por 1. Nós temos todos os elementos que compõem essa divisão. Temos o 10, que vai ser o nosso dividendo, 10 é o nosso dividendo, 1 é o divisor, é o número pelo qual o dividendo é dividido, quociente é o resultado da divisão e o resto é o resto, né? Aqui nós temos algumas divisões. Temos 10 dividido por 1, 10, tá? O dividendo aqui sempre será 10. O nosso dividendo sempre será 10. Dividendo sempre será 10 aqui nesses exercícios, tá? Porque aqui nós estaremos procurando os divisores de 10. Por isso que o nosso dividendo aqui nessas 10 divisões é 10, tá bom? Então vamos lá, 10 dividido por 1, 10, resto 0. 10 dividido por 2, 5, resto 0. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1 no resto. 10 dividido por 4 dá 2 no quociente e 2 no resto. 10 dividido por 5 dá 2, né? 2 e resto 0. 10 dividido por 6 dá 1, resto 4. 10 dividido por 7 dá 1, resto 3. 10 dividido por 8 dá 1, resto 2. 10 dividido por 9 dá 1, quociente 1, resto 1. E 10 dividido por 10 é igual a 1 e resto 0. O que é que nós devemos observar, gente? Nós vamos observar aqui as divisões que obtivemos, o resto, 0, tá? As divisões que nós obtemos, os restos, zeros, tá? Então, quais divisões nós obtemos? Obtivemos o resto 0, tá? Na divisão por 1, na divisão por 2, na divisão por 5 e na divisão por 10. Então, nós dizemos que os divisores dessas divisões que nós tivemos resto 0, esses divisores, eles serão divisores do dividendo 10, tá? Então, quais são os divisores de 10? São os números aqui, são os divisores das divisões que teve resto 0, que é 1, 2, 5 e 10, tá? Esses são os nossos divisores. Como é que nós vamos representar isso? Quais são os divisores de 10? Os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. São os números pelos quais 10 foi dividido e o resto da divisão foi 0 e o resultado foi um número inteiro. Então, são esses números. Como é que nós representamos? Colocamos um D, abreviamos a escrita divisores, colocamos D no lugar da palavra divisores e entre parênteses colocamos 10, tá? Então, aqui nós estamos procurando os divisores de 10. Quais são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10, como nós vimos aqui, que são os divisores dessas divisões que tem resto 0. Então, a partir daqui, nós já conseguimos caracterizar os divisores. Quem são os divisores? São os números pelos quais os dividendos são divididos e
o resultado será um número inteiro natural, e o resultado e o resto dá zero, tá? Vamos mais para frente que vão aparecer algumas letrinhas, mas nada que não consigamos compreender. Ó, definição de divisor. Quando a divisão de um número natural A, por que A? Para simbolizar um número qualquer, tá? Pode ser qualquer número. Nós vamos utilizar uma variável. Como existem infinitos números, vamos utilizar uma letra para representar esses infinitos números. Então, quando a divisão de número natural A, ou seja, de um número qualquer natural, por outro número natural B, que é outro número natural também, com B diferente de zero, ou seja, o B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, for exata, né? Quando essa divisão de um número natural por outro número natural for exata, dizemos que o número B é divisor do número A. Ou seja, gente, se nós temos, é como se o A fosse o nosso dividendo e o B fosse o nosso divisor, tá? Quando o B é divisor de A, quando o resultado da divisão é exato e o resto é zero, tá bom? Lembrando aqui que divisível é diferente de divisor. Divisível sempre estará ligado à ideia do dividendo, tá? O dividendo é divisível pelo divisor. E o divisor é o número pelo qual o dividendo é divisível, tá? Pode ser dividido. Então, divisível é o dividendo e divisor é o número que o dividendo é dividido. Então, vamos aqui para um exemplo. Quais são os divisores de 12, tá? De 12, divisores de 12. Tem duas maneiras de calcular. Primeiro, vamos pensar em números que nós conseguimos dividir 12, que os resultados são exatos. Por exemplo, 12 dividido por 1 é igual a 12. Deu um resultado exato. Então, 1 é divisor. 1 vai ser divisor de 12, tá? Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Deu exato também. 12 dividido por 3 é igual a 4, deu exato também. 12 dividido por 4 é igual a 3. 12 dividido por 5 não vai dar. 12 dividido por 6 dá, né? Vai dar 2. E agora o próximo número é apenas o 12. 12 dividido por 12 é igual a 1, tá? Então, todos esses números são os divisores de 12, tá? Então, nós colocamos aqui que os divisores de 12 é 1, entre chave, 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Professor, qual é a outra maneira de determinar os divisores? Através da multiplicação, a operação inversa da divisão, né? Se ambas são inversas, então se nós pensarmos em dois números que multiplicados resultam em 12, então nós também teremos os divisores. Por exemplo, 1 vezes 12 dá 12. Então, significa que o número 1 e o número 12 são divisores de 12. Quais outros números multiplicados entre si resultam em 12? Nós podemos pegar 2 e 6. 2 vezes 6 dá 12. Quais são outros? 3 e 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, aqui, com apenas 3 multiplicações, nós conseguimos determinar todos os divisores de 12. Os divisores de 12 são todos os fatores das multiplicações.
todos os números envolvidos em uma multiplicação que resulta em 12 é considerado divisor de 12, tá bom? Então, novamente aqui, quais são os divisores de 12? Os divisores de 12, sempre entre parênteses, é igual a 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. É importante lembrar que os divisores eles são finitos, tá? Não são como os múltiplos que são infinitos. Os divisores são finitos. Jamais nós vamos encontrar um divisor maior que o próprio dividendo, tá? Jamais vamos encontrar, ó. 24 não é divisor de 12, porque 24 é maior que 12. Não existe divisor maior que o número que é divisível, tá? Ou seja, o dividendo. Agora, vamos lembrar algumas informações, tá? Bem aí na próxima página, no item A, existem algumas regrinhas, algumas propriedades. Ó, como não existe divisão por zero, não tem como eu dividir dois pincéis para 0 pessoas, né? Não existe esse tipo de divisão. Então, dizemos que o zero não é divisor de nenhum número. O zero não é divisor de nenhum número. E todo número natural, próxima propriedade, todo número natural é divisor de si mesmo. Por exemplo, ó, nós vimos que o 12 é divisor de 12. 53 é divisor de 53. Porque todo número que é dividido por ele mesmo resulta em 1, tá? Propriedade C. O número 1 é divisor de todos os números naturais. Porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, ou seja, o resultado é exato. Exato. Por exemplo, 1 é divisor de 4, 1 é divisor de 145. Então, 1 vai ser divisor de infinitos números. Então, o maior divisor de um número natural é ele mesmo, é o próprio número natural, tá? Então, lembramos as nossas ideias. Agora, vamos para mais um exemplo. Vamos encontrar os divisores de 48. Por quais números 48 é dividido? Então, nós já sabemos, através das propriedades, que o número 1, ele é divisor de todos os números. Vamos testar agora com 2. 48 é divisível por 2? Divisível por 2. 48 dividido por 2 vai dar 24. Então, sim. Então, 2 é... Por quais números o 48 também é divisível? Tá? Então, nós temos que 1 e 2 é divisor de 48. Será se 48 dividido por 3 é divisível? 48 é divisível por 3? Sim, 48 é divisível por 3 porque o resultado deu exato, tá? O resultado deu exato. Então, 48 dividido por 3 é divisível, tá? Por quais números 48 vai ser divisível? Será se é por 4 também? Sim, por 4 também é divisível. 48 é divisível por 5? Não. 48 é divisível por 6? 48 é divisível por 6? Vamos testar. Qual número multiplicado por 6 chega próximo de 48? Vamos pensar aqui no 8, tá? 8 vezes 6 vai ser igual a 48. Então, o 6 também é. Aí, o próximo será quem? Será 12. O próximo será 24. 48 dividido por 24 dá 2. E o último número aqui vai ser o próximo, o próprio 48. São os únicos números os únicos números que 48 pode ser dividido. Então, 48 pode ser dividido por 1, 2, 3, 4, 6, 12,
24 e 48. Então, nós dizemos que todos esses números, eles são divisores de 48, tá? Divisores de 48. Então, nas divisões, se nós temos o resultado exato, nós vamos pegar os números pelos quais o dividendo foi dividido e vamos dar o nome a eles de divisores, tá bom? Então, façam em casa os exercícios propostos e de aplicação do módulo 64, tá? Aguardo o feedback de todos. Tchau, tchau e até a próxima aula.